A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo, iremos começar o culto nesta tarde de hoje, 9/12/2025, terça-feira, mês de dezembro. Vamos lá, né? Vamos lá. Mateus capítulo 1 dos ensinamentos. Resumo do capítulo. Mateus começa seu evangelho com uma genealogia cujo objetivo é registrar as origens de um homem que ele demonstrará ser o Messias prometido a Israel. 1:17. Em resumo, Mateus identifica os principais ancestrais da linhagem de Jesus com ênfase, em particular na sua descendência do rei Davi. Isso é fundamental, pois o Antigo Testamento enfatiza o fato de o Messias ser descendente de Davi. VV 5:17. Ao mesmo tempo, Mateus demonstra que descendente de Davi transcende a simples linha sucessória de um ser comum. Ele também é o Filho de Jeová, concebido pelo Espírito Santo em cumprimento de uma das mais extraordinárias profecias do Antigo Testamento. Uma virgem daria à luz a um filho cujo nome seria Emanuel, que significa Jeová conosco. VV 18:25. Portanto, desde o início do seu livro, Mateus declara as verdades básicas que compõem uma percepção integral acerca de Jesus Cristo. Versículos-chave 1, 22 e 23. A chave para a fé. Aplicação pessoal. Não se mede a fé por sua força, mas por seu objeto. Conceito-chave. Genealogia. P264. A Aliança Davídica. P370. Messias. P432. Emanuel. P416. Espírito Santo. P73. Destaque. Um registro das origens. 1:1. Este é o significado da frase grega, traduzida por livro da geração e em outras versões de gerações. O relato de Mateus sobre as origens de Cristo não se limita aos primeiros 17 versículos do capítulo 1, trecho que contém uma lista genealógica. De fato, o registro das origens se estende até o capítulo 2, 23. Inclui a narração detalhada da infância de Jesus. O propósito de Mateus, em especial, é que seus leitores judeus entendam com exatidão de onde Jesus veio, considerando que o evangelista não deixa qualquer vazio em seu relato. Não resta dúvida acerca da origem de Jesus. História sagrada. Alguns teólogos liberais tentaram separar a história sagrada da história verdadeira. A alegação deles é de que nada realmente aconteceu. Para ser verdadeiro no sentido religioso, Jesus não teria nascido realmente de uma virgem. Esta seria apenas uma maneira de dizer, pela fé, que Jesus era especial. Mateus não compartilha desse ponto de vista. O Jesus que ele apresenta é o da história e se esforça para deixar claro aos seus leitores os detalhes acerca do nascimento e dos primeiros anos de Cristo. O Jesus em que acreditamos nasceu de fato de uma virgem e é realmente o Filho de Jeová. A frase é usada com frequência no Antigo Testamento, com sentido de ancestral. Pai pode significar avô ou um parente distante. 14 gerações. 1:17. A genealogia hebraica aparece de maneira desordenada por gerações e geralmente são agrupadas para facilitar a memorização. Nesse caso, os grupos de 14 podem ser simbólicos. O valor numérico de Davi, em hebraico, onde as letras também servem de números, é 14. Parecia significativo ao leitor judeu relacionar Jesus como o último das duas séries de 14, pelo fato de constituir mais um indicador de que ele é o cumprimento das promessas feitas a Davi. Compromisso de casamento. 1:18. O casamento judaico, indicado aqui pelo vocábulo mnesto, sugeria mais compromisso do que sua realização formal. Como ocorre ao casamento moderno, representava
um estágio formal das nupícias. O rompimento do contrato matrimonial. Mesmo nesse estágio, era considerado divórcio e implicava em adultério. Prestou bem atenção ali, né? Tá assistindo bem com teus olhos, se ligando bem com teus cérebros e ouvindo bem com teus ouvidos. Olha lá, o rompimento de contrato matrimonial, mesmo nesse estágio, era considerado divórcio e implicava em adultério. Tá vendo? Por isso que aqui não concorda em que casar mais de 2 vezes, mais de 3 vezes, mais de 4 vezes. Aqui não concorda, né? Como disse, aqui na igreja aceita sim. Se você separou, não vai casar nunca mais. Mas também não vai ter oportunidade na igreja também não. Entendeu? Até você se comportar bem. Porque não vai poder confiar em você. Porque se você tá separado, não vai poder confiar em você. Porque você pode arrumar outra mulher e a mulher, o homem pode arrumar outra mulher e a mulher arrumar outro homem. Então por isso que não pode confiar em nada na igreja até se comportarem bem. Tem que comportar bem. Só aceita se comportar bem. Fora disso, não vai ter oportunidade na igreja para cantar nem nada, não. Entendeu? Até comportar bem. Agora, aqui nessa igreja que não aceita casar toda hora, não. Vocês podem ir nessas igrejas falsas aí, ir lá casar lá, mas aqui não te recebe, não. Aqui não te aceita, não. Porque, como disse, você não foi fiel, o homem não foi fiel a uma mulher e a mulher não foi fiel ao marido, não merece respeito nenhum. Por quê? Pessoa que não é fiel no casamento, ele nunca vai ser fiel na igreja. Como é que vai ser fiel na igreja? Ele nunca vai ser. Então aqui não aceita por causa disso. E a própria palavra já está falando aí. Né? Aquele que dá o rompimento do contrato matrimonial, mesmo nesse estágio, ela era considerada divórcio e implicava em adultério, tá vendo? Por isso que é complicado. Igual falar o casamento judaico, indicado aqui pelo vocábulo, Emenestuil sugeria mais compromisso do que sua realização formal, como ocorre ao casamento moderno. Representava um estágio formal das nupícias. O rompimento do contrato matrimonial, mesmo nesse estágio, era considerado divórcio e implicava em adultério, tá vendo, né? Então, mulher que já casou várias vezes não vale nada, não presta para nada. E o homem que já casou várias vezes também não presta nada, para nada, é para nada mesmo. O caráter de José. José deve ter esse sentido traído quando Maria lhe revelou que estava grávida. Ainda assim estava disposto a protegê-la ao promover um divórcio particular diante de 2 testemunhas. NM 5:11-31. A reverência a ele como sendo um homem justo, V19, não faz lembrar que a justiça não é apenas uma rígida insistência à letra da lei, mas deve ser aplicada com misericórdia e compaixão. Do Espírito Santo, 1:20-23. Estudiosos argumentam que a palavra hebraica em Isaías 7:14 não significa necessariamente virgem. No entanto, não há qualquer dúvida de que a palavra grega em 1:23 significa virgem. Nenhum ser humano foi agente da concepção de Jesus. Esse agente foi o Espírito Santo. Mas a criança, embora fosse verdadeiramente humana, também era filho de Jeová. Ele era o Emanuel, que significa Jeová conosco. Jesus 1:21. O nome nos faz lembrar o propósito do nascimento de Cristo. Significa Salvador, pois ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Tá vendo, né? Jesus veio para salvar os pecados. Tá vendo, né? O nome nos faz lembrar o propósito do nascimento de Cristo. Significa Salvador, pois ele veio para salvar o seu povo dos pecados deles, viu? Ele veio para salvar o pecado. O que é pecado? É parar de ficar casando toda hora, igual está escrito ali. É parar de ficar na adultério, na prostituição, na bebedeira, na cachaçaiada, né? E outras bagunças por aí. Então, tudo isso vai te causar destruição. Se não obedecer a palavra, vai te causar a destruição. E nós estamos aprendendo, tópico focalizado no esboço, preparação, pregação, prova, prática, propósito, que nós estamos aprendendo. Vamos agradecer.
Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecer por este culto nesta tarde de hoje. Abençoe somente meus inscritos que estão ligados nesses dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé. Abençoe também essa minha irmã, meu irmão, minha amiga, que são os dizimistas e ofertantes. Te agradeço por este culto nessa data 9/12/2025, terça-feira de mês de dezembro. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo. À noite eu estarei de volta nesses mesmos dois canais sem parar, com força completo. A palavra que eu mais amo, a chave para a fé. A palavra que eu mais amo é essa aqui, ó. A chave para a fé. Tá vendo? É a palavra que eu mais amo. E essa aqui de baixo também, ó. Não se mede a fé por sua força, mas por seu objeto. Você tem propósito com a fé? É isso que tá perguntando, se você tem propósito. Se não tiver, nada vai acontecer na sua vida. Mulher e homem que não tem fé não consegue nada nessa vida. Não consegue nada nessa vida. É um vazio. É pior do que um morto. É pior do que um morto no cemitério. É pior do que uma caveira no cemitério. O homem e a mulher que não tem fé é pior do que um morto do cemitério. Ele é vazio. Ela é vazia e ele é vazio. Não vale nada. Não vale absolutamente nada. É isso aí. Até o próximo vídeo. Não vale nem para o céu e nem para o inferno. Porque vai queimar lá no inferno. Pessoa que não tem fé, o homem e mulher que não tem fé, vai queimar no inferno. Nem para o inferno presta. Vai queimar lá. Nem para a terra presta, nem para o céu, nem para o inferno. Por isso que o homem e a mulher tem que ter fé.